Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo, com a salvação para a vida eterna, que é somente nele. Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. No máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Ao final, compartilha durante o vídeo, curte e comenta. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, o versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém. Então, a sabedoria de Jesus ao ensinar e curar alguns doentes chamava a atenção e espantava aqueles que o viram crescer, aqueles que eram da sociedade, aqueles que viram de fato ele crescendo e falavam: mas como este rapaz, esse menino que cresceu entre nós, se tornou esse é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, estão aqui seus irmãos. E ficavam escandalizados por causa deles. Eles não conseguiam acreditar que aquele menino que cresceu ali se tornou aquele homem. E isso muitas vezes acontece conosco, acontece dentro das nossas famílias, né? Não só a questão espiritual, né? Mas às vezes alguém se torna algum profissional diferente, se torna um médico, um advogado ou qualquer outra profissão, e muitas vezes as pessoas que o viram crescer, os seus parentes, falam assim: mas capaz, como que eu vou dar minha causa para ele? Eu vi ele crescer, ele tacava terra no vizinho, corria atrás das galinhas aqui. Imagina que eu vou me submeter a uma cirurgia a ele, eu vi ele crescer. Então, quando as pessoas têm a sua familiaridade, elas perdem um pouco do respeito conquistado para essas pessoas. E depois, para conquistar essa autoridade de novo é difícil, porque as pessoas elas tornam a familiaridade e não a intimidade. Então, isso tira a credibilidade da pessoa. Por mais que a pessoa tenha autoridade, seja reconhecida às vezes até mundialmente, naquele âmbito ali onde as pessoas têm familiaridade com ela, ela não tem a mesma autoridade por essas pessoas. Essas pessoas não conseguem reconhecer porque viram todo o crescimento dessa pessoa, né? E exceto quando você fica um bom tempo sem a pessoa ver, né? Muitos anos, e aí volta, né? Nossa, como você cresceu, como está diferente, mas continua chamando daquela mesma maneira que chamava ainda quando era criança, né? Às vezes a pessoa volta para o bairro onde cresceu e tem o apelido de quando era pequenininho ainda, né? E essa familiaridade que faz com que muitas vezes nós deixamos de crer no que aquela pessoa se tornara, no que o Senhor derramou sobre esta pessoa, no que o Senhor está confiando a esta pessoa. Mesmo de fato, às vezes nós vemos um jovem cheio do Espírito Santo, um adolescente às vezes cheio do Espírito Santo, e às vezes uma pessoa um pouco mais velha, às vezes mais experientes, não conseguem aceitar ou crer no que o Senhor tem derramado sobre aquela vida, no que aquela pessoa tem a autoridade espiritual que tem já. Ela já tem muitas vezes até uma maturidade espiritual já formada, um bom caráter,
E às vezes a pessoa custa a crer, acreditar que o Senhor está agindo através daquela pessoa por conta dela ainda ser um jovem, ser um adolescente. E principalmente dentro de casa, às vezes falta, né? Às vezes a gente olha para nossos filhos e fala assim, nossa, como que pode, né? Aquele neném que eu trocava as fraldas até esses dias já está desse tamanho, já consegue fazer isso e aquilo. E nós temos que exercitar a nossa mente para crer e acreditar no que o Senhor faz em cada uma das pessoas, porque do mesmo jeito que eu não sou o mesmo menino que eu era, aquele menino talvez desacreditado da escola, da vizinhança, no que se tornaria aos olhos do Senhor, também acontece dentro das nossas casas, dentro das nossas, dos nossos arredores, das pessoas a quais nós crescemos juntos, que nós nos desenvolvemos. Então nós temos que exercitar a nossa mente para crer e dar os créditos ao Senhor pela transformação das pessoas, né? Então, às vezes nós esperamos tanto uma pessoa de fora vir e contar o seu testemunho e ficarmos uau, que tiramos às vezes a graça e a misericórdia do que o Senhor fez na pessoa que está ao nosso lado todos os dias, aquela pessoa que está próxima de nós, e o Senhor também transformou a vida. O Senhor está depositando dia após dia naquela pessoa, né? E aí Jesus fala aos seus discípulos, né, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Ele com certeza saberia tudo o que iria acontecer ali naquela cidade, mas eu acredito que ele tenha ido para lá justamente para acontecer isso e poder falar isso aos seus discípulos. Assim também deve ter acontecido com eles, e isso Jesus já trouxe para deixá-los preparados e ensinados para quando acontecesse com eles, porque quando o Senhor Jesus ascenderia aos céus novamente, eles ficariam com essa responsabilidade, com essa autoridade de formar discípulos de todas as nações, curar os enfermos e batizá-los. E naquela região, naquelas cidades, muitos já o conheciam, então eles enfrentariam essa mesma situação que Jesus estava enfrentando aqui. Então Jesus estava nos preparando e ele nos deixa essa reflexão para nós, para que nós venhamos fazer esse exercício mental para crer naquilo que o Senhor está depositando nas pessoas, crer naquilo que o Senhor deposita em nós e nas pessoas ao nosso redor também. Então, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, elas estão com algo que o Senhor depositou, eles têm um propósito do Senhor na vida deles, assim como eu e você. Então nós temos que dar os créditos ao Senhor, acreditar e crer naquilo que o Senhor está fazendo através das pessoas. Amém? Reconhecer a autoridade das pessoas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.